apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda. Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Se é a primeira vez que você está aqui, né, no canal do YouTube, seja muito bem-vindo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? E vou estar ensinando hoje a lição 7 dos jovens, tá bom? Então, quem tem a sua revistinha, pega aí. É um resumo da EBD, tá bom? Então, a lição de número 7 vai estar falando sobre Daniel, um estadista que orava, né? Então, primeiramente, o que é estadista, né? Estadista é aquela pessoa que ela é envolvida com o governo, com os negócios do governo, é um político, né? É um homem de Estado, digamos assim. É uma pessoa versada nos princípios ou na arte de governar, né? Como sabemos, Daniel ele era da família real e junto com seus amigos, né, ele foi levado preso, né, para Babilônia. Porém, eles não ficaram conforme as outras pessoas com trabalho braçal, trabalho forçado, mas foram parar no Estado, né, no governo, foram ajudar o rei, né, a governar. Então vamos aqui, ó, texto do dia. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, por ser um homem muito experiente, né, por ser um homem dedicado às coisas de Deus, Deus deu revelações a ele, certo? E nisso fazia ele prosperar cada vez mais no reinado babilônico. E os homens ficavam, né, com inveja de Daniel, queriam a sua destruição, queriam destruir o seu governo. Então, o único não se achava defeito em Daniel, né? Então, o único meio que eles acharam de defeitos contra Daniel era fazer com que ele errasse ou caísse em relação àquilo que ele servia, aquilo que ele acreditava. Então orientaram ao rei, né, a fazer um decreto na qual não podia se orar a nenhum deus, a nenhuma divindade, se tivesse alguma súplica para fazer unicamente ao rei. E quem desobedecesse seria lançado, né, na cova dos leões. Mas tudo isso era para que impedir Daniel a orar a Deus, né? Mas nem com essa lei impediu Daniel de orar a Deus. Antes ele continuava fazendo 3 vezes ao dia, ele se punha, né, de joelhos e orava a Deus. Então a síntese da lição está assim, ó. Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista, né? Então ele passou por muita coisa, muita dificuldade, mas por orar a Deus, por ser fiel a Deus, Deus o abençoou, né, grandissimamente pela sua fidelidade. Na leitura diária da semana está escrito assim, olha, Deus nos conhece por completo. Salmos 139, verso 16. Salmos 55, 1. Deus nos ouve. Provérbios 15, 8. O Senhor se agrada da oração do justo. Jeremias 33, 3. Deus responde às orações. Né? Quando nós oramos ao Senhor, quando nós nos pomos de joelhos, né? Deus ele se inclina a nossas orações, né? Ele muitas das vezes atende aos nossos pedidos, né? Ou seja, Deus é um Deus que ele escuta a oração dos seus filhos, né? Dos seus servos.
Então a gente vê a importância da oração, né? O cristão ele precisa estar orando tanto no tempo bom como no tempo ruim, né? Porque Daniel orava em todo o tempo e quando chegou o tempo ruim na vida dele, ele ainda continuou orando a Deus, né? Passou por maus bocados, mas no final teve a recompensa dele, né? Ao contrário do que planejaram contra ele, ele subiu cada vez mais e mais no cargo dele. E aquelas pessoas que foram contra Daniel, pelo contrário, né, morreram lá na cova dos leões. Porque o rei foi enganado, né, por essas pessoas. Então aqui, ó, a lição vai estar falando o que é identidade. Porque precisamos nos identificar com algo. Ou o que nos identifica como cristão, né? Então, o que é a identidade do cristão? A nossa identidade são as nossas características, é aquilo que nos distingue de coisas, de pessoas, é aquilo que eu tenho específico em minha vida, né? É a minha identidade. É por meio da nossa identidade que a gente se individualiza das outras pessoas, distingue, né, das outras pessoas. São os valores que eu carrego em minha vida, minhas crenças, certo? As minhas metas, a minha visão, tudo isso faz parte da minha identidade, faz parte do meu caráter, certo? Então é aquilo que nos torna ser quem nós somos. Identidade é isso. Então, qual que é a identidade do cristão, né? O cristão ele precisa ser conhecido pelo amor que nós carregamos, pela oração, pela paz, pela alegria, né? Um cristão ele precisa ser conhecido por isso, pela mansidão. Tudo isso deve estar em nossos corações. Daniel provavelmente nasceu e cresceu em Jerusalém, ainda nos tempos do rei Josias, o último rei piedoso que governou Judá. Os textos deixados por ele nos levam a crer que viveu muitos anos, aproximadamente 90, dos quais 70 foram no exílio, jamais voltando à sua terra natal, né? Jamais ele voltou para Jerusalém, ficou lá na Babilônia. Sabemos que Daniel era de linhagem real e nobre, recebendo assim em sua terra natal uma sólida educação, né? Ele recebeu dos seus pais, na Bíblia não é mencionado, mas com certeza ele teve muitos ensinamentos das coisas de Deus, da vontade de Deus, como servir, como adorar a Deus, né? Como orar. Daniel, ele realmente se dedicou às coisas de Deus. Não só ele, mas os 3 amigos dele, né? Que é Ananias, Misael e Azarias. Depois foram trocados os seus nomes, conforme os nomes babilônicos daquela época, né? Queriam trocar a identidade daqueles jovens, aqueles jovens que carregavam consigo, né? A oração, carregavam consigo a obediência às leis de Deus. Os babilônicos tentaram mudar os seus nomes para ver se também mudavam a sua identidade, a sua forma de pensar, de agir. Porém, com Ananias, Misael, Azarias e Daniel, não aconteceu, né? Eles se manteram fiéis a Deus. Então, a educação de Daniel e seus amigos na corte babilônica, né? Eles passaram por um grande momento, assim, que chegaram, né, na Babilônia. Muitos jovens deviam ficar alegres, felizes, né, por não ter que trabalhar forçado, mas por estar no palácio real. Tinha-se os manjares, né, porém aqueles manjares antes eram dedicados a deuses, a ídolos, e Daniel e seus amigos não queriam participar desse evento, né, porém eles foram a exceção, porque muitos se contaminaram, né, muitos pensaram, não tem nada a ver, talvez Deus não vai se importar se eu comer isso daqui. Porém, Daniel e seus amigos não, né? Eles recusaram esses banquetes reais e no final ficaram mais bonitos ainda que os próprios rapazes que comeram, né, dos manjares do rei. Então, entre os judeus levados à Babilônica estava um grupo muito seleto,
o rei havia solicitado que alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem a habilidade de viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 4. E entre eles estava Daniel e seus amigos. Então o rei chamou, dos jovens instruídos, bonitos, da linhagem real de Jerusalém, para estar com ele, para estar julgando o povo juntamente com ele. Então, uma alta posição, que esses jovens estariam vivenciando, certo? Em um mundo de ilusões e tentações, conforme eu já falei, muitos experimentaram do banquete real, porém, Daniel e os 3 jovens, não. Eles tinham entre 15 e 20 anos, e nessa época, porque eram jovens, deixaram seus pais, suas mães, para viver uma nova vida, Então, muitos se entregaram ao prazer, porém Daniel e seus amigos, não. Uma identidade firmada na rocha. A identidade deles estava firmada em Deus, Por mais que os babilônicos tentavam convencer eles permaneciam fiéis a Deus. E os nomes deles têm significados hebraicos, têm significados divinos, e os outros nomes babilônicos também têm seus significados. Vejamos, Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, o Senhor ajuda. Então, esses eram os nomes deles, Porém, assim que eles chegaram na Babilônia, mudaram-se os nomes de Daniel para Beltesazar, o nome principal do deus babilônico. Sadraque significa servo de Acu, deus lua. Mesaque, a sombra do príncipe. E Abidnego, servo de Nego, deus da sabedoria. Então, seus nomes foram trocados, para que eles tivessem uma mudança na mentalidade deles, para que eles esquecessem. É como se eles precisassem esquecer tudo aquilo que eles viveram em Jerusalém. Mas eles não, pelo contrário, eles se mantêm fiel, mesmo com os nomes trocados, a identidade, o nome deles trocados, eles permaneceram fiéis a Deus, E é isso que nós precisamos dos nossos jovens ou adultos, irmãs e irmãos. A gente precisa manter a nossa identidade de Cristo, Parecidos com Cristo, Não experimentar das coisas aqui do mundo e depois nos arrependermos ou ficarmos com marcas, terríveis em nossa alma, em nosso espírito, mas sim fazer cada vez mais a vontade de Deus, orar, buscar a face de Deus, pedir sabedoria a Deus e não se envolver com as coisas que nos atrapalham aqui nesta terra. A oração em tempos difíceis. Muitas pessoas acabam orando a Deus, clamando a Deus, mas em tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de angústia. Mas a gente precisa orar a Deus em todo tempo, louvar a Deus em todo tempo. E não só no tempo da angústia, não só no tempo do sofrimento. Vidas que oram em todo tempo. Daniel não deixou de orar quando foi submetido a momentos difíceis e a um alto custo. Mesmo que você esteja enfrentando alguma situação, nunca pare de orar e de acreditar no Deus que pode tudo. Se nós temos Deus, nós acreditamos no nosso Senhor, a gente não pode parar de orar e acreditar que Deus tem o controle de tudo em suas mãos, certo? Disciplina de oração. Muitas pessoas falam que não oram por falta de tempo, que não tem tempo de buscar a Deus, mas nós precisamos criar tempo para buscar a presença de Deus.
Aqui mostra a disciplina da oração, porque Daniel, mesmo tendo um cargo muito importante, né, sendo uma pessoa política, sendo uma pessoa que estava governando juntamente com o rei babilônico, ele ainda fazia a sua oração, né? Então, mesmo cheio de afazeres, ele ainda tinha uma disciplina de oração. E a gente precisa também ter uma disciplina de oração. Por isso que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões não o comeram, né? Os leões não o despedaçou, porque Daniel era um homem de tamanha oração que Deus já mandou o anjo dele para não permitir que os leões comessem a Daniel. E não só Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego também, Ananias, Misael e Azarias, que na época da fornalha de fogo ardente, né, eles falaram para o rei mandou os tocadores tocarem seus instrumentos e para todos se prostrarem diante daquela estátua. E eles, sendo judeus, né, só adoravam a Deus, porém muitos que estavam lá se curvaram, porém Ananias, Misael e Azarias não. E eles foram se apresentar diante do rei, né, e o rei ordenou que eles viessem se curvar e eles não se curvaram. Então o rei mandou jogar na fornalha de fogo, né, e eles falaram: olha, rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha, amém. Se não quiser também, amém, né? Então, faça o que o Senhor quiser. E assim o rei lançou eles na fornalha de fogo e mandou aquecer 7 vezes mais. E a Bíblia deixa bem claro que os próprios homens que lançaram eles na fornalha morreram, porém os 3 jovens não. E o rei, ao olhar, né, pela janela, viu que lá tinha um 4º homem com que estava andando com aqueles homens. E ele tinha lançado 3 e estava aparecendo 4, né? E nós afirmamos, né, que a presença de Deus que estava com aqueles homens. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo se queimou, nem uma roupa se queimou, nem cheiro de fumaça estava na roupa deles, porque mostra a proteção de Deus em nossas vidas, né? Deus, ele não nos livra dos momentos difíceis, mas ele passa nos momentos difíceis conosco, certo? Então esses homens também eram homens de oração, e Daniel não se apresenta nessa história. Provavelmente ele deveria estar em alguma outra província, né? Porque senão com certeza ele estaria lá com os 3 jovens. Então Daniel, ele era um homem de oração, certo? Ele dobrava os seus joelhos, falava com Deus, orava. A revista vai perguntar: e você, jovem, é uma pessoa de oração? Né? É necessário que sejamos pessoas de oração. E mesmo sendo estadista, ele orava. Mesmo sendo conselheiro, né, chefe da corte real de Nabucodonosor, e no comando de Belsazar, ele sempre orava a Deus. Passou também pelo império do rei, né, Dário. Então, muitos foram os imperadores na qual Daniel acabou presenciando, vivenciando. E tudo que ele fazia, né, ele colocava diante de Deus em oração. E o Senhor lhe conduzia os seus passos. E aqui mostra que Deus também ele escuta, né, a nossa oração. Então, que nós venhamos ter as nossas crenças, os nossos valores em Deus, e que nada venha tirar essa identidade de cristão, né, de Cristo em nossas vidas, que essa característica de amor, de oração, de paz, de mansidão continue sempre em nossas vidas, certo? Espero que vocês tenham gostado aí da lição, compartilha, tá bom, gente? Fiquem com Deus, tchau, tchau.